O meu nome é Franciele da Silper, eu sou terapeuta, eu trabalho com relacionamentos e com inteligência emocional. Eu quero trazer para você de que forma essa contribuição que a inteligência emocional traz para a gente, de como eu posso lidar com essa situação que nós estamos vivendo nesse momento de uma forma que seja, eu tenho um melhor aproveitamento dessa situação que nós estamos vivendo, tá? Eu sempre gosto de falar que crises, gente, todo mundo passa. Eu fico impressionada às vezes quando eu vejo as pessoas, parece assim que vendo a crise como uma novidade, sabe? Eu fico até pensando assim, nossa, né? Como assim? Porque crise é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Eu já falei isso pra vocês na primeira live do dia 1º de setembro. Crise é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. E como eu disse, eu me impressionei ao ver a forma como muitas pessoas passaram a lidar com essa situação justamente por conta disso. Então nós precisamos tirar essa ideia meio mágica da nossa cabeça de que as crises, elas não fazem parte do nosso dia a dia. Porque as crises fazem parte. Inclusive, gente, as crises, elas revelam pra gente as nossas fragilidades. Se nós não tivéssemos as crises, provavelmente nós não saberíamos quais são as nossas fragilidades. E se tem uma coisa que faz com que você cresça, com que você se desenvolva, é você ter que sair da sua zona de conforto. É você ter que se deslocar desse lugar gostoso e confortável onde você se coloca e você ter que dar passos em relação ao desconhecido, em relação a enfrentar os teus medos, em relação a te desafiar. Só que muitas vezes o fato de ter que sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é confortável, leva muitas pessoas a pensar que a situação da crise não tem jeito. Só que na verdade, toda a crise, ela proporciona a você que você saia da zona de conforto. E ao sair dessa zona de conforto, você consegue sim se reinventar. Então, quando a gente pensa em se reinventar, nós estamos falando em sair da zona de conforto. Por que muita gente não consegue fazer isso? Porque sair da zona de conforto não é tão simples assim. Sair da zona de conforto exige de você. E sempre quando nós estamos diante de uma situação que exige mais da gente, nós temos a tendência de pensar: será que eu consigo? Será que eu dou conta disso? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? E aí, quando você está diante disso, né, de uma situação que exige mais de você, é o momento de você parar para pensar o que eu consigo fazer, o que eu consigo fazer para me desenvolver. Por exemplo, nesse período agora, falando em questão financeira, por exemplo, muitas pessoas precisaram se reinventar. Muita gente precisou colocar em prática habilidades que tem. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que antes tinham um determinado emprego, tá? E agora com essa mudança, né? Alguns perderam o emprego, com essa questão da crise. Alguns precisaram recorrer a habilidades que tinham, como por exemplo, a habilidade de fazer um pão gostoso, a habilidade de fazer uma faxina bem feita, a habilidade de fazer uma unha bem feita. E muitas dessas pessoas, ao saírem daquela zona de conforto da qual estavam acostumadas, elas conseguiram essa questão de se reinventar. Então, gente, ninguém consegue se reinventar, ninguém consegue recomeçar enquanto a sua intenção for permanecer na sua zona de conforto. Embora a zona de conforto ela é confortável, embora a zona de conforto ela é gostosa, embora a zona de conforto ela dá uma sensação de segurança e de paz e tranquilidade, ela não é o melhor lugar para se estar. Só consegue progredir as pessoas que têm esse entendimento, aquelas pessoas que compreendem, bom, eu preciso dar passos além. Eu preciso sair daquilo que eu já construí, daquilo que é confortável e encarar o diferente, encarar o novo. Teve uma época que eu atendia aqui no consultório uma menina que ela tinha dificuldade de começar em novos empregos. Ela tinha crise de ansiedade por conta disso, porque ela tinha muito medo de enfrentar o novo. Agora eu te pergunto, você que está me assistindo aqui, de que forma você vai se reinventar se você não enfrentar o novo? De que forma você vai recomeçar se você não enfrentar o novo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei 9 anos como professora em uma escola particular aqui da minha cidade. Eu ganhava um bom salário.
Só que eu estudei e eu me formei para ser terapeuta. Eu me formei para trabalhar com inteligência emocional. E eu tinha um sonho grandiosíssimo, que era de poder trabalhar e viver disso, de abrir o meu próprio consultório. Quando eu decidi que eu iria sair da escola para partir para essa área profissional, algumas pessoas me disseram assim: tu vai trocar um salário certo por um salário duvidoso? Tu vai ter que correr atrás do cliente, tu vai ter que isso, tu vai ter que aquilo. E eu digo para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tive medo? Claro que eu tive. É fácil? Claro que não. Por quê? Porque agora realmente tem que buscar o cliente, realmente você tem que lidar com coisas como, por exemplo, pagar o aluguel, tem que lidar com outras questões que antes não precisava lidar. Mas a satisfação de ter saído da zona de conforto para ter entrado numa área que me dá muito prazer de trabalhar, isso não tem preço. O problema é quando você fica na zona de conforto, quando você permanece ali. E você, ao permanecer ali, porque tem medo muitas vezes de dar esse passo em direção ao desconhecido, de dar esse passo em direção ao novo, você se frustra. E essa frustração, ela acaba prejudicando você. Eu gosto muito de uma frase do Leandro Carnal, quando ele fala que acomodação é morte. Acomodação é morte. E aí eu pergunto para esse pessoal aí que tá me assistindo, como é que tu lida com essa história de ter que sair da zona de conforto? Entende? Aí eu tô vendo aqui que o pessoal já chegou e já deu oi, né? O Jeová Vieira, a Cris Tomé, a Vera Rosa. Oi, gente, tudo bem? Mas deixa eu perguntar pra vocês, pra eles e pra vocês, como é que vocês lidam com isso, com essa questão de ter que sair da zona de conforto? Como eu tava falando antes, sempre quando a gente tá diante de uma situação que de alguma forma exige mais da gente, a nossa tendência, a gente tem duas formas de reagir a isso. Uma forma positiva e uma forma negativa. A forma negativa é aquela forma que te paralisa. Que você começa a se perguntar assim, será que eu vou conseguir? E você começa a achar N motivos dos quais você não conseguiria. Você começa a achar N motivos das habilidades que você não tem. E aí você começa a pensar assim, mas como é que eu vou abrir um negócio próprio? E se não der certo, será que eu vou conseguir? E será, e será, e será, e será? E sempre quando você parte para essa forma negativa de lidar com esse novo, você não age, entende? Você não vai agir. E o não agir é uma coisa interessante, porque o não agir não gera resultado nenhum. Agora, quando você tem uma forma positiva de encarar a situação, quando você tem uma forma diferente de encarar a situação, quando você olha e pensa... Lembra que o pensar de uma forma positiva é você muitas vezes reconhecer... Poxa, eu não tenho essa habilidade. Eu preciso buscar em algum lugar. Eu vou entrar, por exemplo, eu quero começar a fazer, sei lá, pão para vender. Minha renda tá pouca, eu quero começar a fazer pão para vender. Poxa, mas eu não sei fazer pão. Então eu preciso aprender. A forma positiva é aquilo que te motiva a ter um jeito de fazer alguma coisa, de ir atrás. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Há bastante tempo atrás, quando eu tava ainda fazendo a faculdade de pedagogia, já faz um tempão aí. E eu trabalhava eu dava aula, gente, o dia todo, e à noite ainda eu ia pra faculdade, chegava super tarde em casa. E tinha os trabalhos da faculdade, planejamento de aula para fazer, prova de aluno para corrigir, reunião com pais, um monte de coisa. E um dia eu cheguei em casa e falei assim pro meu pai, eu não vou mais estudar. Eu vou só trabalhar, eu não vou mais estudar, tá muito pesado isso de ter que ficar estudando e trabalhando, isso tá muito pesado. E aí eu lembro como se fosse hoje, meu pai olhou pra mim e falou assim, você quer parar? Eu falei, vou parar. Ele falou assim, então para. Sabe que essa questão do então para me chocou. Por que que me chocou? Porque eu jamais imaginava que o meu pai diria isso pra mim, então para. Mas ele me falou algo interessante, ele falou assim, você pode parar. Só que assim, 4 anos vão passar. Do mesmo jeito. Vai passar se você continuar ou se você parar. A grande diferença é que as pessoas que não pararem, no final de 4 anos, elas têm um diploma. E as pessoas que pararem, no final de 4 anos, elas não têm nada. Muitas vezes é difícil recomeçar, porque nós temos essa visão de que, eu não vou conseguir. E a gente esquece que o tempo tá passando. E tá passando, gente, para todo mundo.
passando. E tá passando para mim e para você. Só que você tem que entender que cada vez que você começa a olhar para as habilidades que você não tem, ao invés de buscar desenvolver estas habilidades, cada vez que você para e fica pensando naquilo que você não consegue, ao invés de tentar desenvolver habilidades para que você consiga, você tem que entender que o tempo tá passando do mesmo jeito. E aquelas pessoas que entendem que o tempo está passando do mesmo jeito, no final de determinado tempo, elas terão um resultado. Aquelas pessoas que não compreendem isso, que sempre focam na dificuldade da situação, essas pessoas no final de determinado tempo não têm nada. E aí você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó... os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções negativas, elas são sempre mais impactantes na gente do que as positivas. Então pensa comigo, é sempre mais impactante, por exemplo, a ofensa que alguém fez pra você. É sempre mais impactante algo que deu errado. É sempre mais impactante o dinheiro que você perdeu, o tempo que você gastou. A gente lembra dessas coisas de uma forma muito mais fácil do que das coisas positivas. Naturalmente, as nossas experiências negativas, elas são mais impactantes na vida da gente do que as positivas. Naturalmente. E ainda, você potencializar o negativo, isso paralisa você. Então, olha só. Ao invés de você ficar olhando para aquilo que você não consegue, olha para aquilo que você consegue. É importante, só deixa eu abrir um parênteses aqui. É importante você saber que existem coisas que você não consegue. Isso é fundamental, sabe? Eu entender que eu tenho limitações, as limitações são importantes. Eu compreender, poxa, eu tenho limitações, tem coisas que eu não consigo. Tem coisas que... Porque é quando você entende as tuas limitações, é que você consegue sair da zona de conforto. E também é importante que você entenda aquilo que você tem de habilidades. Porque são as tuas habilidades que te proporcionam a condição de dar esse passo. Então, como é que você pode fazer isso, então? Fran, como é que eu faço para identificar as minhas habilidades? Você tem que aprender a olhar para as tuas vitórias. Nós somos bons, o ser humano é bom em pegar as redes sociais e ficar, como dizem os adolescentes, stalkeando as redes sociais dos outros e começar a ver quanta coisa boa tem na vida dos outros. Você já parou pra pensar? O ser humano é bom nisso. O ser humano é bom em olhar a roupa do outro, a casa do outro, o carro do outro, o cônjuge do outro. É bom em olhar e valorizar, e supervalorizar e potencializar o que o outro tem de bom. E o ser humano tem a tendência de não valorizar aquilo que ele tem de positivo. Depois que surgiram as redes sociais, eu estava lendo um artigo há um tempo atrás sobre isso, as pessoas ficaram mais insatisfeitas com a própria vida, porque se desenvolveu esse hábito de olhar para a vida do outro, supervalorizar a vida do outro e não valorizar a própria vida. Então, olha só, é importante que você aprenda a valorizar e ver os passos que você já deu, os lugares que você já chegou, o que você já conquistou, porque isso vai te dar forças para conseguir dar outros passos. Isso vai te dar força, porque pensa comigo, ninguém é um fracasso a vida toda, entende? Tem coisas que você já conseguiu, tem vitórias que você já alcançou, tem situações que você já conquistou, tem coisas que você já fez, tem momentos de crise que tu já conseguiu sair. Por que ficar potencializando aquilo que você, a dificuldade que você está? E olha que interessante. É muito importante que você valorize as vitórias que você tem. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, ó. Sempre que você estiver em um momento de dificuldade, em um novo momento de dificuldade, o nosso cérebro, ele vai buscar os registros de como eu resolvi a minha última dificuldade. E a minha tendência é de repetir o comportamento. Então, se eu sou aquela pessoa que tá sempre se depreciando, porque eu não consigo, porque só dá tudo errado pra mim, não dá nada certo pros outros, porque é difícil, porque eu não tenho oportunidade, porque ninguém me dá uma chance, porque não sei o quê, se eu tenho essa tendência, a atitude, a forma como o meu cérebro vai reagir diante de novas dificuldades é isso.
Ah, mas eu não consigo. Ah, você entende? Então você tem que mudar isso. E você pode mudar. Eu falei uma frase do William James há um tempo atrás. Eu não lembro em qual das lives que eu comentei. Mas tem uma frase do William James. Ele é um dos pais da psicologia moderna. E ele fala assim, ó. A maior descoberta da minha geração é que pessoas podem mudar suas vidas mudando suas mentes. Você tem noção do quanto isso é fantástico? A maior descoberta da minha geração é que pessoas podem mudar suas vidas mudando suas mentes. Se você aprender a olhar para situações de uma forma diferente, se você aprender a ter outra perspectiva, se você parar de ser vítima, se você parar de ser dodóizinho, se você erguer as mangas e ir à luta e ir trabalhar, e você saber que todo mundo tem coisas boas, que todo mundo tem potencial, que todo mundo pode desenvolver novas habilidades, você também pode. Isso faz com que você consiga recomeçar. Isso faz com que você consiga ter uma nova forma de olhar para as situações. E aí, gente, eu não sei no que você tem que recomeçar. Talvez você tenha que recomeçar porque você perdeu o emprego e você quer recomeçar na questão do mercado de trabalho. Vai fazer um curso? Mas tem um monte de curso online e é gratuito ou baratinho? Ah, talvez você precisa recomeçar na questão do relacionamento. Então, recomece. Entende? Vá fazer alguma coisa. Talvez você precise recomeçar em relação ao cuidado com a sua saúde, ao cuidado com você. Então, vá fazer, mas vá fazer alguma coisa. Gente, as coisas não batem na nossa porta, elas não caem no nosso colo. A gente precisa ir atrás. Muitas vezes a dificuldade do recomeçar está porque as pessoas são, eu vou usar uma palavra bem forte agora, mas com consciência, covardes. Se apegam às suas inabilidades e esquecem que são cheias de habilidades. Esquecem que são cheias de potencial. Esquecem que podem. Enquanto você tá aí, talvez, se sentindo, como dizia um amigo meu, o subtroço do vice-treco, né? Tá aí se sentindo um nada que não consegue, o tempo tá passando. Então, olha só, você consegue sim. Outras pessoas conseguiram, você consegue sim. Encara esse medo que você tem. Vai atrás. Aprende uma coisa diferente. Tem uma ideia diferente. Deixa eu te contar. Um casal de amigos meus, eles estavam passando por problemas financeiros. E um dia, ela estava olhando na internet e ela descobriu uma coisa chamada bolo de pote. Já ouviu falar? O tal do bolo de pote? Ela descobriu como é que fazia o tal do bolo de pote. Aí ela fez um teste do tal do bolo de pote. Ela pegou lá, aprendeu a fazer. Ela não sabia fazer o bolo de pote. Aprendeu lá a fazer o bolo de pote, fez ali e preparou 10 potinhos. 10 potinhos do bolo de pote. Colocou um valor ali para cada um dos potes e os dois desempregados. E o marido dela saiu na rua ali, né? Ia sair no bairro para tentar vender os 10 potes. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu chegar no final da rua. Por quê? Porque no final da rua, quando chegou no final da rua, já não tinha mais os bolos de pote. Enquanto ele ia passando pela rua dele, ele vendeu os bolos de pote. Você percebe isso, gente? É estar ligado e pensar e ver oportunidades nas coisas. Mas a gente só consegue ver oportunidades nas coisas quando eu não tô me achando vítima. Vítima porque ninguém me dá oportunidade, vítima porque ninguém me ajuda, vítima porque eu não pude estudar, vítima porque me demitiram injustamente, vítima por causa da crise. Quando você tá nesse processo de se sentir um coitadinho que você não é, quando você tá nesse processo de pensar que foram injustos com você e por conta disso você é a vítima, você tá perdendo oportunidades de crescimento. Então, aprenda. Aprenda algo diferente. Desenvolva mais de uma habilidade. Se é para fazer bolo de pote, vai e faça o melhor bolo de pote que você souber. Se é para fazer uma faxina, Fran, mas eu tenho graduação. Pô, mas você faz uma faxina bem feita. Você sabe quanto é que ganha uma pessoa que faz faxina? Poxa, ganha super bem. Porque a gente precisa vencer algumas coisas, entende? Poxa, você aprenda algo diferente. Vai lá e faz. O que você tem que fazer para recomeçar?
Você tem que olhar para você e saber que você pode. Parar de achar que foram injustos com você. Parar de ser o dodóizinho da história porque você não é. Nós não somos. Nós não somos dodóizinho, não. Eu e você, nós não somos vítima de nada. Mas é de nada mesmo. Porque enquanto você fica se sentindo vítima, você não consegue superar as coisas que você precisa superar. Então faz o seguinte. Se for preciso, assiste essa live de novo. Se for preciso, quer falar comigo, pode entrar lá nas minhas redes sociais e me mandar um recado, uma mensagem que eu respondo para você. Franciele, com L no final, da Silper tudo junto. Pode entrar lá no meu Facebook, pode mandar mensagem que eu respondo para você. Entende? Mas você tem que resolver isso. Tem que resolver isso. E é como eu falei pra você. Como é que se resolve? Indo lá e fazendo. Olha pra você e aprenda as habilidades que você tem. Olha pra você e desenvolva as habilidades que você tem. E você vai ver que a sua vida vai assumir um significado diferente. Gente, pra eu encerrar não só a live de hoje, mas esse projeto tão legal que a gente realizou juntos, eu quero deixar pra você, independente se você é a sua religião, tá? Mas é pelo conteúdo do que eu vou falar pra você. Tem um livro bíblico chamado Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, lá diz assim, ó. Tenha cuidado com os seus pensamentos, porque os teus pensamentos dirigem a tua vida. Tenha cuidado com os teus pensamentos, porque os pensamentos dirigem a tua vida. Então, cuidado com as coisas que você tem pensado. Enquanto você acha que não tem oportunidade nenhuma, enquanto você acha que você é vítima, você está focando nisso e está esquecendo de focar na solução. Olha só, aqui o PSC Mulher Caxias do Sul postou aqui pra gente que existem cursos online que são gratuitos. Para quem não pode pagar por um curso, realmente só precisa correr atrás. Então, gente, isso é importante. E isso depende de quem? De você. Essa é uma coisa que só você pode fazer. Esse passo é um passo que só você pode dar. Essa situação é uma situação que só você pode resolver. Então, querido e querida, que acompanhou essa live de hoje e todo o projeto, erga as suas mangas e vá ao trabalho. É difícil? É difícil sim. Não é fácil pra ninguém. Por que você acha que tem que ser fácil pra você? Não é assim que funciona. Não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem que enfrentar uma luta, uma crise, porque a crise faz a gente crescer. A crise faz a gente olhar de uma forma diferente. É bom estar na crise? É claro que não. Ninguém gosta da crise. É gostoso estar na zona de conforto. Mas como disse o Karnal, acomodação é morte. E você se acomodar é um problema muito, 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 muito sério. Então, gente, é importante que você se desenvolva dessa forma, tá? Joserli Goulart escreveu pra gente assim, ó. Boa noite, verdade, seja eclético, tenha sempre um plano de vida. Fantástico, é isso aí mesmo, obrigada pela sua colaboração. É isso aí, muitas vezes a gente não tem esse plano, entende? A gente se fixa, porque eu sou formado em, sei lá, em administração. Aí você perdeu o emprego na sua área, você não consegue mais nada? Não, vamos lá, ó, se mexe, vamos lá. Enquanto você tá, porque gente, é perca de tempo, tá? Deixa eu contar pra vocês, eu abri meu coração, já que é nosso último encontro. Há um tempo atrás, eu tava conversando com meu pai, e eu reclamei, falei, fiz uma choradeira, né? Aí, porque eu tava passando por uma situação difícil, já faz um tempo. E aí, ele disse assim, depois que a gente conversou, ele olhou pra mim e falou assim, Fran, tudo choradeira isso aí. Tudo choradeira. Sabe o que você tem que fazer? Vai lá, enfrenta o problema e resolve. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Por isso que eu tô falando isso pra você com propriedade. Porque é algo que eu passei e aprendi a viver com isso. Aprendi com essa situação. Ele me disse assim, Fran, isso é coisa de gente fraca. Vamos lá, não seja fraca. Enfrenta essa situação. E aí ele sempre disse pra gente assim, ó. Eu lembro disso desde quando eu era criança. Quando a gente enfrenta o problema, ele deixa de ser um problema. Ele é um problema enquanto você foge, ele é um problema enquanto você transforma ele maior do que isso. Mas quando você pega pra resolver, ele deixa de ser um problema. E aí você pode dar a solução. E aí você pode lembrar
de coisas que eu já falei nas outras lives. Se você não assistiu as outras lives, assista. Ou se você não é inscrito no meu canal do YouTube, Franciele da Silper, se inscreva, ou Facebook, ou Instagram, enfim. Por quê? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Esses assuntos me fazem muito pensar sobre isso. E aí, é importante pra gente entender que uma coisa que o pai sempre disse, né? Se um problema tem solução, sem estresse tem solução. E se o problema não tem solução, já está resolvido. Então, não tem por que se preocupar também. Às vezes a gente fica nesse sofrimento. Então, gente, a partir de hoje, para você recomeçar, entenda que está nas suas mãos. E como José Goulart comentou aqui com a gente de novo, o vitimizando para de buscar solução. Exatamente isso. Quando eu viro vítima, eu acho que quem tem que resolver é o outro, porque o problema está com o outro e não comigo. Então, gente, espero que a live de hoje tenha sido, assim, de extrema ajuda e utilidade para você, tá? Que você tenha entendido que é você que tem que ir atrás, é você que tem que fazer, tá bom? Ó, beijos para vocês. Gente, eu quero mandar um super abraço, tá? E os parabéns para quem acompanhou todas as lives. Se você não acompanhou todas as lives, você pode acompanhar. Estão todas aqui no Facebook do PSC Mulher. Também quero mandar um super abraço para Cris Tomé, que é a presidente do PSC Mulher. E ela abraçou esse projeto, me chamou para participar e abraçou esse projeto. Cris, parabéns. Nós talvez não tenhamos noção exata de quantas pessoas nós alcançamos, mas eu creio sim que alcançamos muitas pessoas e talvez um dia saberemos, né, quantas vidas alcançamos nesse projeto. Então, parabéns, Cris, pela sua disposição. Também um grande agradecimento ao André D'Agostini, que é o presidente do PSC Caxias do Sul. Parabéns, gente, por abraçarem esse projeto. Um grande abraço de gratidão para o Giovanni, que fez todos os nossos banners digitais. Rapaz, você é bom nisso, viu? Muito criativo. Parabéns, parabéns mesmo, tá? Ficaram ótimos. Eu compartilhei todos com gosto, com alegria, porque foram muito bem feitos. Então, parabéns. E a você que acompanha o PSC Mulher e que está acompanhando esse projeto. Gente, muito obrigada. Me coloco à disposição, tanto do PSC quanto à sua disposição, você que assistiu as lives. Se você quiser entrar em contato comigo, procura lá nas minhas redes sociais. E eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Eu tenho certeza. Talvez um assunto fará mais diferença que outro, mas algum deles vai alcançar você. Eu tenho certeza, tá? Então, gente, vá atrás, busque, você vai ver que a sua vida vai ser diferente.